Olá pessoal, professor Luiz aqui, mediador de Física 2. Então, conforme combinamos, este aqui é o vídeo que eu estarei explicando a atividade mapa de vocês, certo? Então, sem muitas delongas, vamos lá verificar o arquivo e ver o que nós temos que fazer. Então tá aí o material aberto, certo? Então aqui contém todas as instruções a respeito dessa atividade mapa, né, explicando que nós utilizamos aí alguns simuladores da Colorado University, beleza? Então é uma atividade individual, tá? Todo mundo tem que fazer o seu arquivo com o seu nome, IRA e entregar lá no estúdio, ok? E tomem cuidado com as respostas. Se tiverem respostas iguais, pessoal da equipe de correção vai acusar cópia indevida, tá? E vai zerar as duas atividades, ou mais, que tiverem envolvidas. Então vamos lá. A primeira atividade é sobre o choque do mestre de obras, né? O nosso John Travoltage. Então aqui tem uma contextualização da atividade e vamos ao primeiro experimento que já está aberto aqui ao lado, tá? Então, com o auxílio do botão esquerdo do mouse, selecione o pé do personagem e friccione no tapete o qual ele está. Observe o fenômeno produzido e tome suas percepções. Ao finalizar, clique no botão laranjado para resetar. Então, a ideia é pegar o pé dele e ir atritando no tapete, ganhando cargas elétricas. Certo? Então vejam que vai chegar um momento que você adquiriu uma quantidade de carga que foi possível ter a descarga aqui na maçaneta, tá? E a gente pode mexer a mão dele, né? E atritar novamente. Veja que agora com menos carga a gente conseguiu ter a descarga elétrica, tá? E se a gente colocar o dedo aqui na maçaneta, veja que com menos ainda já ocorre a descarga, tá? Então é isso daí que vocês têm que ir testando e fazendo as observações, tá? Quanto à quantidade de carga, distância aqui, e tirar a conclusão de vocês de acordo com o que foi estudado, tá? Então tome nota das suas percepções sobre isso. Comando 2, com auxílio do botão esquerdo, selecione a mão e coloque sobre a maçaneta, tá? Então é o que eu acabei de fazer, né? A gente colocar sobre a maçaneta e fazer o atrito, e vai ver que ele ocorre com muito menos carga. Comando 3, leve a mão do personagem até que seu dedo esteja apontado para a árvore, ou seja, o mais distante possível da maçaneta, tá? O foco aqui não é a árvore, é apenas uma referência para você colocar a mão o mais distante possível da maçaneta. E aqui você fazer o atrito, ó, veja que por mais carga que seja adquirida, não ocorre descarga. Vai chegar um ponto que não se adquire mais carga. O personagem já está saturado de carga elétrica e não conseguiu ocorrer a descarga elétrica. Então ele vai ficar nessa condição, tá? Então depois de executar o comando 1 e 2, o choque foi produzido, descreva com suas palavras o fenômeno observado. Então aqui na letra A não precisa entrar em muito conceito físico, tá? Isso vocês vão entrar aqui na B, tá? Então conforme o resultado da simulação anterior e o conteúdo explicado, né, na disciplina, durante as aulas, elabora um texto detalhado e vocês podem fazer pesquisa também, colocar pesquisa, desde que cite as fontes, tá? Então aqui sim vocês vão explicar ali fisicamente, né, o que aconteceu aqui no comando 1 e 2, né, que é quando ocorre a descarga. Então expliquem ali bem embasado a questão da eletrização, né, que tipo de eletrização é essa, por que com a mão perto da maçaneta ocorre com poucas cargas, por que longe ocorre com mais cargas, mas ainda assim ocorre. Ao executar o comando 3, não foi possível observar o choque elétrico, que é aquela questão de quando ele está totalmente distante, né? Então, qual o motivo de não ter observado? Então, aqui vocês vão explicar o porquê que não teve esse choque, né? O que influencia essa distância do dedo com a maçaneta na questão de ter a descarga, certo? Então, é isso aí que vocês devem colocar. E agora, por último, a letra E. Pesquisa e responda. Existe alguma relação entre o tipo de choque elétrico e as condições de umidade do ar? Então, esse aqui é um ponto que usualmente as pessoas falam, né? Quando a umidade do ar está baixa,
normalmente ocorrem esses choques de eletrostática, né? Que a gente, ao vestir uma roupa, né, por exemplo, você adquire carga elétrica e você vai tocar alguma coisa, tocar um colega, e ocorre esse choque, né? E isso daí normalmente é mais evidente quando a umidade está mais baixa. Então vocês devem pesquisar o porquê que isso ocorre. Por que que a umidade do ar ela influencia nisso, nesse acúmulo de cargas elétricas, né? Agora vamos para a segunda tarefa, que é da betoneira e do circuito elétrico. Então, novamente, toda uma introdução, uma contextualização e é apresentado o simulador. Então tem alguns componentes que a gente pode colocar no nosso circuito. E aqui algumas propriedades do simulador para a gente ir trabalhando. Então tá aí, pessoal, o circuito do comando 1 montado, certo? Com todas as informações corretas de resistores e de bateria. E vamos lá para o item 2A. Então, fecha a chave do circuito. Deixa a opção Show Current em Electron. Igual tá aqui, pessoal. E observe o que está acontecendo. Então temos aí movimentos de cargas negativas, veja. O que são as cargas negativas? São os elétrons. Certo? E o que acontece se a gente mudar aqui para convencional? Olha lá. Houve uma mudança nesse fluxo. No sentido, né? O sentido foi invertido. E mudou de cargas negativas para flechinhas. Então é isso aí que vocês devem explicar aqui, essa questão, tá? O que está acontecendo, né? O que acontece ao trocar de elétron para convencional e explicar o que é cada um deles. O que significa essa opção e o que significa esse tipo de corrente, certo? 2B. Fecha a chave do circuito, então está fechada. Varia a tensão de acordo com o quadro abaixo. E vamos anotando os valores de corrente, tá? Então, inicialmente está ali 12,5 e corrente 2,46. Tá? Então, é para a gente aumentar isso daí até 25. Até aí 25. Veja que mudou o valor da corrente. 37. Outro valor. Então, conforme vai aumentando, vai mudando o valor da corrente. Certo? Agora construa um gráfico cujos valores de corrente estejam no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, o eixo X, e a tensão no eixo das ordenadas, tá? Então, daí vocês distribuindo esses valores, vai gerar uma curva. Aí vem a primeira pergunta. A tangente do ângulo formado entre o eixo da abscissa, né, que é o eixo X, e a curva do gráfico, né, representa qual elemento do circuito, né? Então vocês vão analisar por meio da trigonometria do triângulo retângulo, né? Então vocês procurem aí como é que funciona, né, a trigonometria do triângulo retângulo, como é que se calcula a tangente de um ângulo no triângulo retângulo, tá? E daí, dada essa formulação da tangente, vocês devem identificar aquele resultado da tangente. Ele representa qual item aqui do meu circuito? Ele representa a tensão, ele representa a resistência, ele representa a corrente. O que aquilo lá representa no nosso circuito, certo? Outra pergunta, os resistores são ômicos? Como você comprova isso experimentalmente? Então isso vai ser dado pelo gráfico de vocês. Se não teve variação da resistência, né, o gráfico ele vai ser uma reta. Então, se o gráfico for uma reta sem variação de resistência, então se trata de resistores ômicos. Beleza? Se tiver variação, então vai ter desvios ali no gráfico, e então você não tem um resistor ômico aí. 2C. Existe um valor de tensão da bateria para qual ela queima. Então a gente vai aumentando aqui a bateria, vai chegar uma hora que vai queimar. Veja. Então qual é a tensão de queima? É isso que vocês têm que encontrar. Então já entregando aqui para vocês, 76,5.
vai queimar, certo? Mas daí a questão é, por que que acontece isso? Tá? Por que que teve essa queima da bateria? E o que que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, certo? É isso aí que vocês têm que colocar aqui. 2D. É possível calcular uma resistência equivalente para esse circuito? Em caso afirmativo, calcule. Então tá aí, pessoal, o circuito, vocês já sabem fazer isso, né? Então, temos aqui uma associação em paralelo, certo? Contendo associação em série. Então, primeiro faz essa série aqui, desses 3 resistores, daí então vai ficar um resistor aqui e outro em paralelo aqui. Aí faz a associação em paralelo desses, resultando em um só, e daí então vai ficar somente uma malha, né? Aí faz essa associação em série com esse de baixo. Tá? Então, como vocês viram, os valores de resistência eles não são picados, né? É sempre de 0,5 em 0,5. Então, na hora de montar aí, depois, vocês vejam qual é o valor que mais se aproxima da resistência de vocês, tá? Da resistência equivalente. Beleza? 2E. Abra a chave do circuito e reajuste a bateria para 12 volts. 12,5 volts. Tá, então tá aí. Qual a nova resistência equivalente do sistema? Então veja agora que abrindo a chave não tem passagem de corrente pela segunda malha. Então, basicamente, o nosso circuito é composto por esses 2 resistores aqui. Então a nova resistência equivalente é a associação em série desses 2 resistores. Então vocês calculam aí e criam ele aqui na plataforma, certo? Qual a nova tensão que leva a bateria a queimar? Então vamos fazer aqui novamente a variação, né, da tensão na bateria e ver quando ela queima. Vejam que agora é um valor maior de tensão que levou à queima. Então vejam que não é por conta de uma tensão elevada que a bateria queima, tá? É outra coisa que faz a bateria queimar nesse circuito. Mas deu um valor maior, então vocês devem explicar aqui o porquê que esse valor foi maior. Né? Certo? 2F. Com a chave na posição aberta, configure o circuito para que a resistência entre 5 ohm esteja em curto-circuito. Tá. Então vamos baixar aqui novamente a tensão. Então vamos colocar aqui essa resistência de 5 ohm em curto-circuito. Como que a gente pode fazer isso? Simplesmente fazendo um jump aqui, nessa resistência. Tá? Então como se fosse um paralelo nela, feito somente com fio. É isso aqui. Então veja que a gente agora tem um curto na resistência, não passa mais corrente pela resistência. Tire um print ilustrando, né? Então, aqui, pessoal, vocês voltam para a tensão de 12,5. Então, a tensão inicial da nossa atividade. 12,5. Então é isso aí. É isso aqui que está sendo pedido. Então por que a corrente se comporta dessa forma? Por que a corrente não passa aqui na resistência? Ela vai passar somente no fio, nesse jump do fio. Então é isso aí que vocês devem explicar aqui, pessoal, conceitualmente. 2G. Tanto para o caso da chave aberta quanto da chave fechada, o que acontece se aumentarmos a resistência dos fios? Então, vamos eliminar aqui esse jump. Então tá aí, chave aberta. Resistência dos fios a gente altera aqui, wire resist. E está aqui então no mínimo possível, né? O que vai aumentar? O que vai acontecer com esse circuito se a gente aumenta? Então vejam que algo ali vai variar conforme a gente vai aumentando, certo? Por quê que isso acontece? E se aumentarmos agora a resistência interna da bateria? Então vamos voltar para a situação inicial e aumentar aqui a da bateria. O que acontece se a gente adiciona resistência interna a essa bateria? Veja que é bem semelhante ao que acontece na bateria e no fio. Tá? Então é isso que vocês devem explicar aí nessa questão. Tá? E por último, caso
todas as 3 betoneiras estivessem ligadas ao mesmo tempo, todas queimariam? Por quê? Então, aqui, a gente vai considerar as betoneiras como sendo puramente resistivas, né? Como se fosse uma resistência, tá? Então, há 2 possibilidades da gente ligar essas betoneiras. Ou ligar elas em série, ou ligar elas em paralelo, tá? Com a bateria. Aí vocês vão fazer uma análise, de acordo com o que a gente já viu aqui, o que acontece, né, com a bateria, o que acontece com a corrente, quando a gente tem uma resistência maior equivalente, quando a gente tem uma resistência menor equivalente, porque a associação das 3 em série vai dar uma resistência equivalente diferente da associação das 3 em paralelo. Então é isso que vocês devem analisar, tá? Se ocorreria queima em um caso, se ocorreria queima no outro, tá? Bom, pessoal, agora para a última etapa da atividade, né? Então trata-se de um experimento com transformações gasosas, tá? Então, o simulador aqui está o link, eu acabei de carregar ele. Então vai ter 2 opções ali, intro e loss. Você clica em loss, que carrega essa tela, certo? E daí tem aqui a descrição de cada componente da tela. E o comando da atividade. Então, o comando 1. Esvazie inteiramente o pistão com gás azul até que atinja 11.832 kPa. Então, isso daqui é a pressão, kPa. Veja aqui que a pressão está em atm. Então, a primeira coisa é mudar isso daqui. E então, encher a caixa metálica com gás azul. Até que chegue a 11.832 kPa. Então, é o máximo que ele coloca, né? Você pode colocar mais aqui que não vai aumentar essa pressão. Certo? Então, ele pede para a gente fixar a temperatura. Então, hold constant temperature. E ativar a opção width, que é a largura da nossa caixa. Dá a indicação aqui da largura. Então, veja que ele começa em 10. Então, a questão 3A, realiza o comando 1, que é o que a gente acabou de fazer, e tem algumas larguras de caixa aqui. Então, a ideia é a gente ir variando essa largura de caixa, né? Vai variar, então, o tamanho dessa caixa, o volume dela, e a gente anotar, então, o volume. Na verdade, ele não dá o volume, né? Ele dá essa largura, mas aqui na atividade, ali em cima, foi dado as outras 2 dimensões. Então, 10 nanômetros, 15 nanômetros. E a terceira você tira daqui. Então, a multiplicação dessas 3 te dá o volume da caixa. Então, é isso daí que vocês devem calcular e colocar aqui. E a pressão a gente vai coletar aqui no indicador. Tá? Então, vejam que conforme a gente vai aumentando, a pressão ela vai caindo. Então, a gente tinha lá, inicialmente, 11.000. Agora, em 14 nanômetros, a gente já está na casa dos 8.000 kPa. Então, vocês vão colocando essas... de acordo com o que vocês selecionam a largura aqui, vocês anotam o volume da caixa e pressão. Tá? E daí depois, então, plote um gráfico de volume pela pressão. Então, volume no eixo X, horizontal, pressão no eixo Y, vertical. Então, de acordo com isso, e com o que fizemos aqui, vocês vão responder: que tipo de transformação é essa? Então, isso aqui é uma transformação isobárica, é uma transformação isotérmica, ou é uma transformação isovolumétrica? 2. Qual a relação entre a variação da pressão que o gás exerce na caixa e a variação do volume? E por que essa relação acontece nesse caso? Então, a gente diminui o volume aqui, a pressão aumenta. Por quê? Então é isso que vocês devem escrever aqui. Por que a pressão aumenta conforme a gente diminui o volume? O que é possível aferir em relação ao grau de agitação das moléculas do gás dentro da caixa metálica ao longo do experimento? E por que isso acontece? Então, o grau de agitação, de acordo com a teoria, o que é o grau de agitação? É a temperatura, certo? Do gás. Então, o que acontece com a temperatura aqui? Ela muda conforme a gente faz essa variação do volume? É isso que vocês devem
escrever aqui por que isso está acontecendo. Tá? 3b. Realize o comando 2. Então vamos ver o que é o comando 2. Vamos resetar aqui. Agora nós vamos encher a caixa com gás vermelho. Tá? Os mesmos 11.832 kPa. Agora nós vamos fixar a pressão, selecionando essa com o V. E ativar novamente a largura da caixa. Em seguida, vamos variar a temperatura através do balde. Então a temperatura está aqui em 300 Kelvin. Se a gente clicar nisso daqui e puxar para cima, a gente começa a aumentar, tem fogo. Olha o que acontece com a caixa. A caixa está se expandindo. Agora vamos diminuir a temperatura com gelo. Veja que a caixa começa a diminuir. Tá? Então isso é o que nós selecionamos aqui. Manter a pressão do sistema constante. Então eu posso variar a temperatura, que o indicador de pressão não varia. E ele vai variar automaticamente o volume. E vocês vão preencher isso aqui ao lado. Novamente, agora foi dado valores de temperatura. Então você deve atingir aquela temperatura ali. 223 Kelvin. Então estamos em 215 lá. Vamos aquecer um pouquinho até 223. Qual que é a largura? Está aqui, 7,4 nanômetros. Qual é o volume da caixa? Aí vocês vão calcular novamente, igual no exercício anterior. Qual é a pressão? Então vai anotar a pressão que está aqui. E depois vão mudar para outra temperatura. Então vai aquecer. Então vai dar um novo valor de largura, um novo valor de volume. Mas veja que interessante, a pressão não varia. Por que ela não varia? Porque nós selecionamos ela constante. Então ela vai continuar igual aqui. Então agora plote um gráfico de temperatura em Kelvin pelo volume em nanômetro cúbico. Então a temperatura vai ficar no eixo X e o volume no eixo Y. Qual tipo de transformação está acontecendo aqui? Então novamente uma daquelas três, né? Isovolumétrica, isobárica ou isotérmica. Qual a relação entre a variação do volume do gás e a variação da temperatura? Então vejam ali que nós mudamos a temperatura e a caixa se expandiu. Quer dizer que o gás se expandiu também. Por que isso acontece? E por que ao diminuir a temperatura a caixa se contrai, o gás contrai? O que é possível aferir em relação ao grau de agitação das moléculas dentro da caixa metálica ao longo do experimento? Então, é a mesma análise da anterior. O que é grau de agitação? É temperatura. Houve mudança na temperatura ao longo do experimento? Então, vocês vão comentar a respeito disso daí. 3C. Realize agora o comando 3. Então, vamos ver o que é o comando 3. Vamos resetar aqui o experimento. Encha a caixa agora com gás vermelho novamente. Em seguida, fixe o volume. Então, mantenha constante volume. Selecione a opção Width para aparecer a largura da caixa. E, novamente, vamos variar a temperatura por meio do balde. Então, ó, conforme a gente aumenta a temperatura, agora o volume está constante. Então, a caixa não vai aumentar, certo? Olha, aumentando a temperatura, ó, a gente aumenta a pressão. Se a gente diminuir a temperatura, a gente diminui a pressão desse sistema. Então vamos lá de novo na atividade. Cadê? Então realiza o comando 3. Tá. Então tem alguns valores de temperatura que a gente tem que atingir. Né? Então iniciando ali em menos 200 graus Celsius. Ah, pessoal, detalhe. Menos 200 graus Celsius. Então a gente tem que mudar aqui para graus Celsius. E vamos atingir lá menos 200. Aí, menos 200. Então tá aí, pessoal. Temperatura. E vocês vão anotar a pressão que está indicando aqui em kPa. Tá?
E ao fim de todas essas anotações, você vai construir o gráfico temperatura por pressão. Então, a temperatura no eixo X e a pressão no eixo Y. Que tipo de transformação aconteceu? Então, novamente, essa pergunta. Aqui temos uma transformação isovolumétrica, isobárica ou isotérmica. Qual a relação entre a variação do volume e a variação da temperatura? O que é possível aferir em relação ao grau de agitação das moléculas do gás dentro da caixa metálica? Então, a temperatura delas. O que está acontecendo? Última questão. 3D. A edificação pela qual você é responsável possui um sistema de instalação de gás que utiliza botijões de GLP, os quais ficam todos armazenados em um abrigo, longe da edificação e que respeita todas as normas de construção vigente. Responda. Por que e como um botijão de gás explode? E quais os riscos que isto representa para a segurança das pessoas? Tá? Então, botijão de gás, ele seria a nossa caixa aqui. Como que a gente poderia fazer para explodir um botijão de gás? Certo? É isso que vocês devem colocar aqui. Que parâmetro que a gente vai variar para explodir? Que risco isso representa para as pessoas? O que uma explosão representa de risco? Então, bem tranquilo, né, pessoal? Bom, é isso aí. Então, agora instruções de entrega, né? Então, tudo isso que vocês responderam aqui, agora vocês vão passar para aquele modelo de resposta que tem disponível em um arquivo doc, e é aquele arquivo que vocês vão entregar, preenchido, certo? Então, entreguem somente em formato doc, ou docx, ou PDF, tá? Não entreguem em outros formatos, porque pode ser que a equipe de correção não consiga abrir o seu arquivo. Já aconteceu isso muitas vezes. Você acaba sendo zerado por conta disso. Então, preste atenção, entregue ou em doc ou em PDF. Eu particularmente prefiro que seja em PDF, não tem nenhum perigo de problema com formatação do arquivo, tá? E um detalhe bem importante, vocês vão carregar lá o arquivo na tela da atividade, né? Enviar. Antes de clicar em finalizar, certifique-se de que é o arquivo certo. Por via das dúvidas, vai lá, baixa o arquivo que você acabou de enviar para ver se é realmente o arquivo que você quer enviar como atividade. Certifique-se de tudo antes de clicar em finalizar, porque depois que finalizou, vocês não conseguem mais trocar esse arquivo, certo? Bom, acho que era isso, pessoal. Qualquer dúvida que restar para vocês na execução dessa atividade, então vocês mandem para mim lá no Fale com o Mediador, mas eu acredito que nesse vídeo já muita coisa já vai ficar clara para vocês, certo? Então é isso aí, pessoal. Boa atividade mapa, bons estudos e precisando, estou lá no Fale com o Mediador. Abraço a todos.